Bem, pessoal, estamos de volta com as nossas aulas, dando continuidade à explicação dos assuntos. Hoje nós iremos definir o que é um ciclo trigonométrico. Definido o que é um ciclo trigonométrico, a gente vai ver como que os arcos estão localizados nesse ciclo, e aí logo em seguida a gente trabalha com a definição de arcos côncavos. Bem, definido inicialmente o ciclo trigonométrico, o que eu chamo de ciclo trigonométrico é uma circunferência centrada na origem e que essa circunferência ela tem raio de medida 1. Trata-se de uma circunferência orientada porque o sentido que você girar nessa circunferência ele vai me determinar qual é o sinal do raio, qual é o sinal do arco, digo melhor, como a gente vai ver daqui a pouco. Então imaginemos aqui o eixo X, o eixo Y, formando aí o plano cartesiano. E nesse plano cartesiano eu tomo uma circunferência, concentro na origem do plano cartesiano, essa circunferência tendo raio de medida 1. Isso que a gente acabou de fazer é o que eu chamo de ciclo trigonométrico. Bem, como o ciclo trigonométrico ele é uma circunferência de raio 1, no eixo X eu tenho aí o extremo à sua esquerda como sendo o valor menos 1, já que a distância do centro, pegando uma unidade à esquerda, eu chegarei no menos 1. E aí nós vamos ter do lado direito 1. Portanto, o ciclo trigonométrico ele varia no eixo X de menos 1 até 1. No eixo Y a gente tem a mesma variação. O menor valor no eixo Y é menos 1 e o maior valor é 1. Então a gente pode perceber que nos eixos X e Y o ciclo trigonométrico ele é limitado por menos 1 e por 1. Bem, nós falamos que o ciclo trigonométrico ele é um ciclo orientado. A orientação acontece da seguinte maneira. Se eu tomo um arco no sentido anti-horário, sentido contrário ao sentido de movimentação do ponteiro dos relógios, todo arco no sentido anti-horário ele vai ser um arco de medida positiva. E no ciclo trigonométrico, um arco será de medida negativa quando ele será no sentido horário. Portanto, essa é a orientação do ciclo trigonométrico. Sentido positivo é o sentido anti-horário, sentido negativo é o sentido horário. Tudo isso tomando a partir do arco de 0 grau. Como a gente vai ver logo em seguida, o arco de 0 grau ele é tomado aí a partir do 1 que está sobre o eixo X. Você pega aí a partir do 1 do eixo X, você vai ter então um arco de medida 0. Bem, dessa maneira eu tenho aí o arco de 0 grau, como eu acabei de falar. Só devemos tomar cuidado que eu estou tomando o arco sobre o ciclo. Então eu estou tomando o arco de 0 grau sobre a circunferência vermelha. Essa marcação de menos 1 e de 1, ela é sobre os eixos. Por isso que eu coloquei ela até em preto, porque os eixos estão em preto. Já a marcação em graus, ela é tomada sobre o ciclo que está em vermelho. Então o 0 grau, o arco de 0 grau começa aí desse ponto. Lembrando que 0 grau equivale a 0 radiano. Nós vamos ter aqui o arco de 90 graus. Lembrando que 90 graus equivale a π sobre 2 radiano. Eu tomo esse arco sobre o eixo Y, aí no 1 também. Aqui eu tenho um arco de 180 graus, ou π radiano. Toma aí sobre o menos 1. E finalmente aqui o arco de 270 graus, que equivale a 3π sobre 2 radiano. Se eu completar a volta, eu vou voltar novamente para o 0 grau. Então, completando a volta, eu terei, coincidindo com o 0 grau, eu tenho 360 graus, que equivale a 2π radiano. Bem, cada uma das 4 partes em que o ciclo fica dividido, como a gente pode ver aí na imagem anterior, é chamado de quadrante. Então, este é o primeiro quadrante, que vai de 0 a 90 graus, ou de 0 radiano a π sobre 2 radiano. O segundo quadrante ele vai de 90 graus a 180 graus, ou tomando aí em radiano de π sobre 2 a π radiano, é o segundo quadrante. O terceiro quadrante vai de 180 graus a 270 graus, ou de π a 3π sobre 2 radiano, é o terceiro quadrante. E o quarto quadrante vai de 270 graus a 360 graus, ou em radiano, de 3π sobre 2 a 2π radiano. Portanto, no ciclo trigonométrico, os radianos são numerados seguindo o sentido positivo de numeração do ciclo, ou seja, no sentido anti-horário.
primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Bem, com isso então dá para a gente saber onde é que está cada arco. Por exemplo, 80 graus está no primeiro quadrante, porque é de 0 a 90 graus. 120 graus está no segundo quadrante, porque é de 90 a 180 graus. Pegando aí, por exemplo, 220 graus, ele está no terceiro quadrante, que é de 180 a 270. E eu teria, por exemplo, que 330 graus está no quarto quadrante, que é de 270 a 360 graus. Então, dado um arco qualquer, dá para a gente saber em qual quadrante ele está a partir da definição dos quadrantes que eu fiz anteriormente. Quando eu pegar um arco que está sobre a divisão de cada quadrante, ele não pertence a nenhum quadrante. Por exemplo, 90 graus, ele está na divisa entre o primeiro e o segundo quadrante. Então ele não pertence nem ao primeiro nem ao segundo quadrante. Ele pertence ao limite entre esses dois quadrantes. 270 graus está na divisa entre o terceiro e o quarto quadrante. Então ele não pertence a nenhum quadrante, ele pertence a essa divisa. E assim por diante. Bem, definido o círculo trigonométrico, eu posso agora falar de arcos côncavos. Bem, nós falamos que os quadrantes eles vão até 360 graus. O primeiro quadrante vai de 0 a 90, segundo de 90 a 180 graus, terceiro de 180 a 270 graus e o quarto quadrante ele vai de 270 a 360 graus. Aí fica a dúvida. E eu só posso ter arco até 360 graus? Será que eu não posso pegar um arco maior do que 360 graus? Não, tipo 450 graus? Se eu pegar um arco superior a 360 graus, em qual quadrante ele está? Como é que eu sei isso? Bem, eu posso pegar arco com qualquer medida, inclusive superiores a 360 graus. Quando eu pegar um arco superior a 360 graus, é aí que vai estar presente o conceito de arcos côncavos, como a gente vai ver logo agora em seguida. Então, primeiro eu vou definir o que eu denomino de arcos côncavos. São arcos que no ciclo trigonométrico possuem as mesmas extremidades. O que é possuir as mesmas extremidades? É começar e terminar no mesmo local. Por exemplo, para você obter 390 graus, você vai ter que dar uma volta completa, que é 360 graus, e andar mais 30 graus para chegar no 390. Isso quer dizer que o arco de 30 graus e o arco de 390 graus, eles vão começar e terminar no mesmo lugar. Porque eles começam sempre do 0 grau, que é o começo de todo o arco, e eles vão terminar no mesmo local que termina o 30 graus, porque na hora que eu dou uma volta completa, eu volto para o 0 grau. Quando eu ando mais 30, eu chego no final do 30 graus. Então nós teríamos aí que 390 graus e 30 graus, por começarem e terminarem no mesmo local, por terem a mesma extremidade, eles são chamados de arcos côncavos. Bem, para representar arco côncavo, eu uso como símbolo esse sinal de igualdade que na verdade tem 3 tracinhos. Então isso aí representa, significa, simboliza arcos côncavos. Bem, uma coisa que a gente deve observar é que quando dois arcos são côncavos, já que eles começam e terminam no mesmo local, eles têm a mesma extremidade, o que vai diferir um arco do outro é apenas a quantidade de voltas dadas. Você vai ter então que um arco vai ter dado mais volta do que o outro arco. Bem, para obter 750 graus, eu tenho que dar 2 voltas completas no ciclo. 2 voltas completas são 720 graus. Além das 2 voltas completas, eu devo andar mais 30 graus. Então, com isso, a gente percebe que 750 graus é côncavo a 30 graus, porque eles vão começar e terminar na mesma extremidade, no mesmo local. Nós já tínhamos que 390 graus era côncavo a 30 graus. Agora a gente conclui que 750 graus também é côncavo a 30 graus. O que a gente pode perceber de uma coisa para outra? A única coisa que vai diferir 390 graus de 750 graus é que o 390 graus ele dá só uma volta completa e anda mais 30 graus para chegar nele. Já o 750 graus ele tem que dar 2 voltas completas e andar mais 30 graus para completar aí todo o arco, todos 750 graus. Bem, dessa forma a gente percebe
que existem infinitos arcos que são côngruos entre si. Por quê? Basta que você dê uma determinada quantidade de voltas completas a partir de um determinado arco, que você chega em outro arco que também é côngruo àquele arco anterior. O que a gente, na verdade, trabalha, o que a gente, na verdade, utiliza, não é todos os arcos côngruos. O que a gente representa não são todos os arcos côngruos. O que a gente representa é o menor arco côngruo a determinados arcos dados. Seguindo essa definição de arco côngruo, eu tenho uma expressão geral para representar esses arcos côngruos. Vamos dizer que um arco Y seja côngruo a um arco X. Então, você tem que Y é côngruo a X. A forma geral dos arcos Y côngruos a X vai ser essa aqui. Você vai ter que o arco Y ele é 60 mais K vezes 360 graus, onde o K pertence ao conjunto dos números inteiros. O que é isso? Para você chegar no arco Y, você vai ter que dar a quantidade de voltas completas necessárias, mais o pedaço que falta, que é o arco X. O menor arco côngruo é, na verdade, o pedaço que vai faltar depois que você der a quantidade de voltas completas necessárias. Então, vamos supor que você deu K voltas completas. Então, para você chegar no arco Y, você pega o pedaço que você vai andar, o arco côngruo X, mais K voltas completas, vezes 360 graus, porque cada volta completa é 360 graus. Lembrando que como esse K representa a quantidade de voltas completas, por isso que esse K tem que ser um número inteiro. Se eu tiver em grau, você vai ter como expressão geral dos arcos, essa que eu acabei de colocar. Y é igual a X mais K vezes 360 graus. Mas você pode ter isso em radiano. Como radiano 360 graus é 2π radiano, é só trocar 360 graus por 2π. Vai ficar y é igual a x mais k vezes 2π. Ou seja, para achar o arco y, eu pego o pedaço, que é o arco côngruo x, mais as k voltas completas que eu vou dar, onde cada volta completa é 2π radiano. No slide anterior, nós falamos que 390 graus é côngruo a 30 graus e falamos também que 750 graus também é côngruo a 30 graus. Desse modo, então, pegando aí o exemplo geral dos arcos côngruos, dá para a gente escrever a forma geral do 390 graus e do 750 graus da seguinte maneira. O caso do 390 graus, ele vai ser 30 graus mais uma vez 360 graus. Por que isso? Porque o 390 graus é côngruo a 30, então eu coloco ele é igual a 30 graus, mas, como para chegar em 390 graus tem que dar uma volta completa, então mais uma vez a volta completa que é 360. Para achar o 750 graus, como ele também é côngruo a 30, então 750 graus ele é igual ao 30 graus que ele é côngruo, mais duas vezes, porque para chegar nos 750 graus tem que dar duas voltas completas, então mais duas vezes 360 graus. Em radiano, nós teríamos o seguinte, 390 graus, ele é 13π sobre 6 radiano, e o 30 graus que ele é côngruo é π sobre 6 radiano. Então ficaria 13π sobre 6 radiano, é igual a π sobre 6 radiano, mais uma vez 2π, lembrando que é uma volta completa, que é 2π radiano. Como uma vez 2π dá 2π, então a forma geral do 390 graus em radiano ficaria 13π sobre 6, é igual a π sobre 6 mais 2π. Para os 750 graus, ele é 25π sobre 6 radiano, então ficaria 25π sobre 6 radiano, é igual a π sobre 6 radiano, mais duas vezes 2π. Duas vezes porque para chegar nos 750 graus são duas voltas completas de 2π radianos cada uma. Multiplicando 2 vezes 2π vai dar 4π. Então a forma geral dos 750 graus, que equivale a 25π sobre 6 radiano, vai ser 25π sobre 6 radiano igual a π sobre 6 radiano mais 4π. Bem, agora a gente vai ver alguns exemplos como é que se determina arco côngruo. O primeiro exemplo, qual a menor determinação positiva do arco de 420 graus?
Menor determinação positiva é a mesma coisa que menor arco côngruo. São formas equivalentes. Então eu quero saber qual é o menor arco côngruo a 420 graus. Lembrando aí que a volta completa é 360 graus, então basta você pegar o 420 graus e dividir pela volta completa, que é 360 graus. Quando eu pego 420 dividido para 360, vai dar uma volta completa, e isso vai sobrar um resto de 60 graus. Bem, esse 1, como eu acabei de falar, é uma volta completa. Esse 60 graus que sobra, ou seja, o resto da divisão, ele vai me dar o menor arco côngruo. Desse modo, então, 420 graus é côngruo a 60 graus. Segundo exemplo, qual o menor arco côngruo a 1200 graus? Eu vou pegar de novo 1200 graus e vou dividir por 360 graus, já que 360 graus é a volta completa. Feita a divisão, eu acharei 3 voltas completas. Como 3 vezes 360 dá 1080, vai sobrar um resto de 120 graus. Esse resto que sobra é o arco côngruo, é o menor arco côngruo. Então nós vamos ter que 1200 graus é côngruo a 120 graus. Terceiro exemplo. Qual é a expressão geral dos arcos x côngruos a π sobre 5 radiano? Esse π sobre 5 radiano já é o menor arco côngruo. O que eu devo perceber? A expressão geral dos arcos, eu vou dizer que o arco x ele é igual ao menor arco côngruo, que já foi dado na questão, que é π sobre 5, mais a quantidade de voltas completas que eu vou dar, multiplicado pelo valor de uma volta completa, que é 2π radiano. Como a quantidade de voltas completas que eu vou dar ainda é um valor arbitrário, ainda é um valor que eu não sei, eu vou representar a quantidade de voltas completas por K, por exemplo, onde K é inteiro. Então nós vamos ter que a expressão geral dos arcos ela vai ficar o arco x, ele é igual a π sobre 5 radiano, porque ele é côngruo a π sobre 5 radiano, mais K voltas completas, onde cada volta completa é de 2π radiano, então mais K vezes 2π, onde esse K pertence ao conjunto dos números inteiros. O quarto exemplo é bem idêntico ao terceiro exemplo. Qual é a expressão geral dos arcos x que são côngruos a 3π sobre 2? Então é só escrever do mesmo jeito. O arco x ele vai ser igual a 3π sobre 2, que é o menor arco côngruo, mais K voltas completas, então K vezes 2π radiano, já que cada volta completa é 2π radiano, onde o K pertence ao conjunto dos números inteiros. Quinto exemplo. Qual o menor arco côngruo a 33π sobre 4 radiano? Bem, quando eu quero determinar o menor arco côngruo em radiano, nós vamos ter um pouco mais de trabalho. O início do cálculo é idêntico ao que a gente fez lá quando o arco estava em grau. Nós pegamos, quando o arco estava em grau, dividimos por 360 graus, porque cada volta completa era 360 graus. Aqui eu faço de maneira equivalente. Como a volta completa equivale a 2π radiano, eu vou pegar 33π sobre 4 e vou dividir por 2π. Só que isso vai ficar uma divisão de fração. 33π sobre 4 dividido para 2π. Divisão de fração. Repete a primeira, que é 33π sobre 4, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 1 sobre 2π. Multiplicando 33π por 1 dá 33π, multiplicando 4 vezes 2π dá 8π. Então agora a gente vai fazer a divisão normal de 33π por 8π. 33π dividido para 8π vai dar 4 voltas completas. Só que 4 vezes 8π vai dar 32π. Para 33π está sobrando 1π. E é um detalhe que a gente deve sempre lembrar. Além desse π que está sobrando, eu tenho que colocar sobre o denominador do arco original. Como era 33π sobre 4, o arco original, aqui no resto que está sobrando π, eu boto π sobre 4. Portanto, o resto da divisão, π sobre 4. Lembrando que o resto da divisão é o menor arco côngruo, então com isso nós temos que 33π sobre 4 é côngruo a π sobre 4 radiano. Ok? Então o processo é parecido, só que dá um pouco mais de trabalho. Eu vou pegar o arco em radiano, vou dividir por 2π, faz a divisão da fração normal,
Quando eu fizer a divisão da fração normal, vai chegar numa única fração que deu aqui no meu exemplo, 33π sobre 8π. Quando chegar nessa única fração, faz a divisão dela, numerador por denominador, e aí essa divisão vai lhe dar um resto. Nesse resto, coloque o denominador da fração original, do arco original. Como 33π sobre 4 era côngruo a π sobre 4, então a expressão geral dos arcos ficaria 33π sobre 4 é igual a π sobre 4, que é o arco côngruo, mais 4 vezes 2π. Por que 4 vezes 2π? Porque a gente viu que para chegarmos ao arco de 33π sobre 4 radiano, nós vamos ter que dar 4 voltas completas no ciclo. Por isso, 4 vezes o 2π. Exemplo 6. Qual o menor arco côngruo a 17π sobre 5 radiano? Do mesmo jeito do exemplo anterior. Eu vou pegar 17π sobre 5 radiano e vou dividir por 2π. A divisão de fração repete a primeira, 17π sobre 5, e multiplica pelo inverso da segunda, 1 sobre 2π. 17π vezes 1 dá 17π, 5 vezes 2π dá 10π. Eu vou agora pegar e fazer a divisão normal do 17π pelo 10π. Dividindo 17π por 10π vai dar uma volta. 1 vezes 10π dá 10π. Para 17π está sobrando 7π. Esse 7π você coloca sobre o 5 do denominador original que tinha lá no arco original. Então o resto seria 7π sobre 5. Se o resto é 7π sobre 5, então 17π sobre 5 radiano é côngruo a 7π sobre 5 radiano. Para escrever a expressão geral dos arcos, ela vai ficar 17π sobre 5 radiano é igual a 7π sobre 5 radiano, porque ele é côngruo a 7π sobre 5, mais 1 vezes 2π. Por que mais 1 vezes 2π? Porque para chegar nesse arco eu tenho que dar uma volta completa, essa volta completa de 2π radiano. Sétimo exemplo. Qual a expressão geral do arco 31π sobre 7 radiano? Pelo que a gente fez nos dois exemplos anteriores, só dá para escrever a expressão geral do arco se eu souber qual o menor arco côngruo a ele e se eu souber quantas voltas completas eu tenho que dar. Então nós vamos ter que primeiro descobrir quem é o menor arco côngruo a 31π sobre 7 radiano, descobrir quantas voltas completas eu tenho que dar, aí depois é que eu posso fazer a expressão geral dos arcos. Vamos começar dividindo aí por 2π radiano para determinar o menor arco côngruo. Então 31π sobre 7 dividido para 2π, eu repito 31π sobre 7 e multiplico pelo inverso da segunda fração, que é 1 sobre 2π. 31π vezes 1 dá 31π, 7 vezes 2π dá 14π. Eu vou agora pegar 31π e dividir para 14π. Essa divisão vai dar 2, então são duas voltas completas que eu tenho que dar. 2 vezes 14π dá 28π. Para 31π está sobrando 3π. Como eu tenho que colocar sobre o denominador da fração original, então eu coloco 3π sobre 7, já que 7 era o denominador da fração original. Então aí o resto seria 3π sobre 7. Bem, se o resto é 3π sobre 7, então nós vamos ter que 31π sobre 7 é côngruo a 3π sobre 7. E que para chegar até ele eu tenho que dar duas voltas completas. Agora eu posso então escrever a expressão geral desse arco. Vai ficar 31π sobre 7 é igual a 3π sobre 7, porque ele é côngruo a 3π sobre 7, mais duas vezes, porque eu tenho que dar duas voltas completas, então mais duas vezes 2π radiano. Desse modo então a gente chega no final da nossa explicação por hoje. Logo em seguida eu passo uma atividade para vocês fazerem, para treinar este assunto. E aí, até a próxima aula então, onde eu farei a correção dessa atividade e explicarei o próximo tópico.